noite. Vamos continuar nossa análise sobre os nossos exercícios do simulado? Pessoal, então é o seguinte, esse conteúdo faz parte especificamente de literatura e o módulo, caso vocês queiram ter mais informações e se aprofundar no assunto, se chama simbolismo. Dê uma olhadinha lá, eu tenho certeza que vocês vão gostar. O nosso exercício, ele é pautado numa poesia, numa análise de poesia. O nome dessa poesia é Violões que Choram, e o autor dessa poesia é o autor Cruz e Souza, que faz parte do movimento simbolista brasileiro. Ele é, na verdade, o principal, ao lado de Afonso Guimarães, autor da literatura em poesia do simbolismo brasileiro, certo? E o nosso texto, ele é um texto bastante conhecido, principalmente por suas características sonoras e organizativas. Uma das principais características do movimento simbolista é que o movimento simbolista ele vai fazer uso muito das figuras de linguagem, ou seja, de formas de expressão e escrita, principalmente que remetam à sonorização, a uma fluência diferente do nosso texto. Nesse sentido, é importante que nós percebamos o uso de duas figuras de linguagem em toda a literatura, e no caso do simbolismo elas vão ser muito presentes, chamadas de figuras de som, ou seja, figuras de linguagem especificamente de som, sendo elas a aliteração e a assonância, ou as aliterações e assonâncias. A aliteração é a repetição de sons consonantais e a assonância é a repetição de sons vocálicos. Então, imaginem um verso ou um conjunto de versos e haveria a ênfase pela repetição de sons vocálicos ou sons consonantais. Olhem só, por exemplo, este excerto retirado do nosso poema. Ele diz assim: vozes veladas, veludosas vozes. Vejam o que eu marquei aqui para vocês, a ênfase em cada palavra da letra V, dando uma sonorização enfática dessa consoante específica. Isso não é aleatório. Lembrando que em literatura, assim como em qualquer arte, os autores produzem a partir de interesses. Ele quer causar uma impressão em nós que estamos lendo. Nesse caso, nós podemos dizer que isso é um conjunto de aliterações em V. Vamos voltar ao enunciado e responder a nossa pergunta? O enunciado diz assim: o poema Violões que Choram procura, por meio de recursos linguísticos, transmitir ao leitor a tristeza do eu lírico na imagem de um recital de violão. O recurso usado para imitar o timbre do violão é A. Vejamos as alternativas incorretas primeiro. A primeira incorreta diz assim: ambientação misteriosa apoiada na linguagem religiosa. Você não pode dizer que ali há ênfase numa linguagem religiosa, porque isso não está posto no texto. Não tem nada ali que remeta à linguagem religiosa. Tudo bem? Outra alternativa incorreta. Atmosfera sombria, construída por palavras melancólicas. Me parece muito mais um julgamento do que uma constatação, não é? O que seria uma atmosfera sombria por palavras melancólicas? Palavras tristes? Necessariamente nós não vemos isso naquele excerto. O excerto, ou na verdade a poesia, ela remete a um ambiente em que a sonoridade é mais importante do que o sentido. O sentido não é central aqui. Se vocês analisarem as passagens do texto, às vezes elas não apresentam um sentido. Isso, inclusive, é o conteúdo do movimento simbolista. A ideia de apresentar uma ênfase nos símbolos e sons e não necessariamente nos sentidos. Portanto, incorreto. Outra alternativa incorreta diz assim: descrição da cena através de um vocabulário complexo. Ele não está fazendo uma descrição da cena. O vocabulário pode até remeter a uma complexidade, mas não é uma descrição. Pelo menos não como nós estamos acostumados. Uma descrição em que o ambiente é todo retratado. Isso não está posto. Tudo bem? Por isso não podemos inferir. Outra alternativa incorreta diz assim: mistura de sensações diferentes na audição e do tato. A audição, ok, porque afinal de contas nós temos uma ênfase nos sons do violão, mas não do tato. Porque o tato não tem aqui uma descrição que remeta a essa imagem tátil, a essa representação do tato nas cordas do violão.
Isso não. A alternativa correta diz assim para nós: sonoridade baseada nas repetições da consoante V, ou aliterações, como nós acabamos de descobrir. Por isso é a alternativa correta. É isso, pessoal. Estude.